tá chegando aí. Hoje tem a terceira live da nossa série. Vamos esperar mais gente entrar. Ela tá para entrar ainda, a Ana. Já já ela entra. Dá para ouvir direitinho? Para ver, acho que dá. Vamos esperar a Ana conectar aí. Aguardar ela entrar. Acho que já já ela entra. Tem muito conteúdo hoje aqui para variar, né? Vamos lá. Bom, então a Ana daqui a pouquinho ela tá entrando aí, ela já estava conectada, né? Acho que ela tá se preparando aí para entrar, porque ela tem muito conteúdo para falar pra gente hoje, né? Então vai ter muito assunto aqui, muita pergunta, aquele mesmo esquema de sempre, né? Se não dá para responder tudo, né? A gente vai respondendo depois, né? Depois o vídeo fica gravado aqui na. Aí o pessoal, ela entrou aí, ó. Vamos lá. Ela já tá aqui na área. Entrou. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Ai, E que você, como é que legal. tá? Ai, que legal. Tudo certo, tudo certo. Eu tava tentando arranjar um espacinho aqui para colocar o celular, mas acho que agora eu já consegui, tá tudo certo. Então tá bom. Então tá bom. Tá dando retorno aí? Eu tô ouvindo Tá um dando eco. pra Eu tô ouvir? ouvindo um eco da minha. Você tá ouvindo o eco da sua própria voz? Tô. Ah, acho que acontece, né? Aí não tá não, né? Aí não tá não, né? Não, aqui tá bem de boa. Ah, então tá bom. Ah, Alguém aí tá ouvindo o eco da minha voz? minha voz? Só tá atrapalhando eu mesmo. E só tá atrapalhando assim mesmo. Eu tô acostumada. Então não tem problema. Sempre Pessoal tem alguma entrando, coisinha. Pessoal entrando. Tá Tá dando dando eco aí eco. também? A Iris falou que tá dando eco. Vamos ver. Mas tá dando para entender, né, pessoal? Eu pelo menos estou te entendendo bem, Thaís. Eu não sei exatamente o que a gente tá dando eco. Pode ter, né? Aham. Aconteceu eco. Bom, como eu vou ficar mais, né? Quem vai falar, então, eu vou ficar quietinha daqui a pouco. Ah, pelo amor de Deus, não me deixa sozinha nessa. Não, gente, eu tô aqui. A palavra tá mais com você. Pelo que eu vi no seu trabalho, eu dei uma olhada mais hoje, né? Essa semana, no seu trabalho, na sua inclusive. Uhum. Daqui a pouco para. Fechar minha boca aqui. Tudo bem. Então, ela tem muito o que falar. Tem muitas coisas incríveis lá no perfil, no trabalho. Eu vou deixar você falar, se apresentar e a gente vai falando de todo o trabalho, a temática que é muito interessante, excepcional. Vou dar a palavra para Mas daí qualquer coisa, se você precisar fazer algum apontamento, qualquer coisa, um comentário, você me interrompe e aí a gente vai dialogando, tá bom? E o pessoal também que está assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa também, pode comentar, que a gente vai acompanhando aqui enfim, vai ser uma troca. Melhorou o eco? Continua. Pra mim melhorou. Continua. É. Pode ir. Mas a gente vai fazendo funcionar, né? Isso, Bom, eu falo então, pausadamente. Oi?
Vou falar pausadamente. Vou falar pausadamente. Falar. Acho que fica melhor. Então se apresenta aí. Ana. Tá, vou me apresentar. Oi, todo mundo. Eu sou a Ana Costa. Eu não tenho um currículo muito extenso, assim, sabe? Igual da Vanessa, por exemplo, que é PhD. Meu Deus, eu fiquei... Será que eu mereço estar no meio dessas mulheres maravilhosas que você convidou, assim? Mas estou muito feliz de estar aqui. Então, meu nome é Ana Costa. Eu sou psicóloga, recém-formada, inclusive. Me formei no ano passado. E sou mestranda em psicologia, entrei no mestrado assim que eu saí da faculdade, já fui direto para o mestrado, então estou fazendo mestrado e a minha linha de pesquisa é em saúde e processos psicossociais. O meu tema de pesquisa do mestrado, que eu acho que é um dos motivos pelos quais a Thaís decidiu me convidar para fazer parte dessa belíssima série, o meu tema é morte. Na verdade, não era esse o tema que eu ia pesquisar a princípio. Eu ia pesquisar suicídio, mas acabou que o tema se tornou um gatilho para mim. Eu estava numa fase muito complicada da minha vida, assim, e eu decidi mudar de tema e fazer algo que eu gostava bastante, mas que eu nunca tinha me dedicado o suficiente para fazer, que é estudar a morte. Assim, eu sempre estive lado a lado ali caminhando nos cemitérios, porém eu nunca tinha parado para estudar esse tema. Então, eu estou fazendo isso agora. Acho que tudo que eu tiver para falar aqui, além das minhas experiências de vida, são coisas que eu estou aprendendo ainda. Eu estou nesse processo, sabe? Eu não sou uma pessoa assim que vou chegar e meter o meu diploma na cara de ninguém. Eu ainda estou estudando, ainda estou aprendendo algumas coisas. Então, estou estudando morte. A gente está sempre aprendendo. A gente está sempre aprendendo. Eu estava vendo uma live, inclusive, ontem, da revista M, que é uma revista que faz publicações de todo o tipo de disciplina, de pesquisa, assim, antropologia, história, psicologia, mas tudo voltado para a morte. E eles estavam fazendo uma live ontem e, nossa, eu estava assistindo assim e a minha cabeça explodiu, sabe? Ultimamente tem sido assim, cada live que eu assisto a cabeça explode um pouquinho mais. Esse que é um bom sinal. Esse que é um bom sinal, né? Sim. Então, o que eu vou pesquisar no mestrado? Eu ainda estou no início, assim, ainda estou numa parte de reunir documentação, de pedir autorização para comitê de ética e tudo mais. Então, eu ainda não comecei a entrevistar as pessoas, porém eu já tenho o nome dessas pessoas que eu vou entrevistar, elas estão aguardando só eu ter o ok, né? E eu vou pesquisar sepultadores, os famosos coveiros. Só que tem coveiro que não gosta de ser chamado de coveiro. Então, sepultador. Vou entrevistar sepultadores, vou entrevistar agentes funerários. Essa é meu sujeito de pesquisa, né? E o que eu quero conversar com essas pessoas? A minha ideia partiu de uma leitura que eu fiz em que falava-se muito sobre a gente estar vivendo numa época em que... tem uma pessoa falando aqui. Talvez o seu fone de ouvido pode melhorar seu áudio. Meu tá meio longe. Fica longe, né? Acho que eu vou lá buscar. Você vai falando com o pessoal, já vai. Tá bom. Então, pessoal, eu li alguma coisa, não lembro exatamente onde foi que eu li, mas que falava sobre a gente estar vivendo numa fase de negação da morte, de que a gente evita falar sobre esse tema, evita conversar sobre isso, e que isso nos prejudica enquanto sociedade. Então, a minha ideia era de conversar com essas pessoas que trabalham com isso, porque elas não podem negar a morte, né? A morte é o objeto de trabalho delas, elas estão ali lidando com a morte diuturnamente. Então, o que elas têm a dizer sobre a morte
nesse momento da nossa sociedade em que a gente evita falar sobre isso? Existe algum conhecimento que eles tenham que possa ser útil para a gente enquanto sociedade, para aprender a lidar melhor com isso, aprender a se educar mesmo sobre a morte? Então, a minha ideia foi essa, sabe? E, por enquanto, o objetivo é esse mesmo. Já tenho um roteirinho de perguntas que eu pretendo fazer, assim. Só que eu ainda não consegui falar com essas pessoas. Eu ainda preciso de algumas autorizações institucionais para poder falar com elas. Entendi. Tem até uma das pessoas que eu vou entrevistar é o Breno. Não sei se ele está aqui na live, mas ele falou que ia entrar. E o Breno, ele é coveiro, ele é sepultador. Ah, que legal. Que legal. Participando aqui. Ele ficou famoso no Twitter porque ele estava usando uma camiseta do Sepultura. E aí ele ficou famoso no Twitter. Eu falei, eu preciso ser amiga desse cara. Eu já mandei mensagem para ele. E aí a gente começou a conversar e tudo mais. E o mais legal é que o Breno, ele é formado em ciências sociais. Então ele é um sepultador por opção. Ele quis entrar nesse tipo de trabalho, o que é algo que vai na contramão do que eu tenho conversado, sabe? Nas conversas que eu tenho com os sepultadores, geralmente eles entram nessa por falta de outra opção melhor de trabalho. Entendi. Então o Breno, ele quis estar ali por opção, sabe? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Pessoal, melhorou aqui o eco? Ou ficou mais eco ainda? Para mim ficou melhor. Ficou melhor? E aí, pessoal, faz um joinha aí. Faz um joinha aí, pessoal. Se melhorou, se ainda tá uma porcaria. Para mim melhorou bastante. Então, acho que tá bom. Uhum. Ninguém se manifestou? Ninguém se manifestou, tá só os coraçõezinhos subindo aqui. Só, opa! Aí continua eco. Nossa, eu não sei o que fazer, então. Porque eu faço no celular, né? Eu tô sem PC. Eu também tô só com o celular. O eco tá desde o começo, Ale. Então hoje não. Ele tá querendo dar eco. Tá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá falando que você também tem que usar, Ana? Ah, lascou. A Ana eu ouço bem, mas a Thaís está com muito eco. Menina Ana, coloca um foninho. Gente, eu tô sem fone aqui. Eu vou tentar chegar o celular um pouquinho mais pra frente. Peraí. Pra ver se ele desencosta aqui. Gente, não vai rolar de eu usar fone, porque o meu celular tá encostado aqui nos livros e se eu colocar o fone, ele vai cair. Então, aí não vai rolar. Não vai rolar. Então, como eu tô falando menos, gente, então vamos tocar o barco, né? Fala de tudo. Só de você falar aqueles postagens maravilhosas que você tem no Instagram, já tem bastante assunto até, muito legal. Tem bastante assunto. Aquele na Islândia que eu tava vendo também, aquele cemitério. Uhum. O da Islândia foi um amigo meu, o Fábio Corniani, ele tá aqui na live. Que massa. Ele que me mandou, ele estava na Islândia, ele parou uma van de turismo, algo assim que ele estava na chuva, ele desceu na chuva para tirar foto daquele cemitério e me mandar. Nossa. Foi maravilhoso, obrigada, Fábio. E acontece muito isso, assim, as pessoas sabem que eu gosto de andar em cemitério, que eu gosto de perambular por aí, e aí sempre que alguém vai em cemitério, tira foto e me manda. É surreal. Uma pessoa chegou a tirar uma foto de um enterro que estava rolando da família dela e me mandou. Assim, olha só, tá acontecendo aqui, sabe? E, tipo, tivemos a maior conversa top, assim, sobre rituais funerários e tudo mais. Foi muito maneiro.
É fantástico, ele tá falando aqui. Passou um frio para tirar foto. Mas ficaram lindas. Ficaram lindas mesmo. Aquele lugar é maravilhoso, meu Deus. E aquelas luzes, né? Aquelas luzes, sim. E eu acho que eu escrevi no post que eles têm a energia muito barata lá. E por isso que eles fazem isso. Que é um tipo de energia diferente da nossa. E tem muita noite também, né? E tem muita noite. 6 meses de noite. 6 meses de noite. Ele falou pra mim que tava rolando, tipo, luz do sol durante 4 horas do dia só. Então, provavelmente ele já era no comecinho da noite quando ele tirou aquelas fotos. Nossa, mas fantástico aquele lugar. Lindo demais. A biografia que você... Os livros que você dá dicas lá são fantásticos também. Você pode falar um pouquinho de algum que você destaca? Eu vou até pegar um aqui na estante. Você espera só um minutinho? Sim. Que eu vou mostrar aqui pro pessoal. Bom, enquanto isso fica o eco mesmo da minha voz. Sigam lá, a Ana. Nos posts aí tem o endereço dela do Instagram. Depois eu posso colocar também. Porque tem muita dica, muita bibliografia, fotos incríveis, histórias. Muito legal. Ai, obrigada. E também, você fala um pouquinho mais, você falou que você estuda os sepultadores, né? Uhum. Nessa época, você tem alguns posts sobre a pandemia que você colocou lá? Como que você chegou a conversar com eles? Como que eles encaram isso? Tá. Eu vou falar um pouquinho dos livros e aí depois a gente entra nesse assunto da pandemia, então, beleza? Certo. Perfeito. Eu pedi pro Matheus pegar para mim esse livro aqui, que vai sair, acredito que vai sair invertida a capa dele. A Caitlin, a gente já falou algumas vezes dela aqui. Não tem como não citá-la, né? Não tem. A mestra. Maravilhosa. E esse livro, assim, foi Cadê? Da organização dos livros por cores montando negra. Não, mas essa estante não é minha, eu não posso interferir aqui na organização dos livros. Então, esse livro aqui, ele mudou a minha vida. Assim, eu li ele em 2016, quando ele foi lançado aqui no Brasil, e eu nunca tinha lido nada sobre morte dessa forma que ela fala, sabe? Eu acho que quem participou das outras lives já devem ter ouvido falar no trabalho da Caitlin. Ela é uma mortician, né? Ela é uma agente funerária, trabalhou bastante tempo em crematório. Então, não conseguiu ver o título aqui, ó. Confissões do Crematório. Confissões do Crematório. Ele foi lançado pela Darkside Books. E tem até um outro livro dela já também, que é o Para Toda Eternidade. Esse eu tenho. Você tem também? Eu também. Eu consegui um autógrafozinho dela neles quando ela veio aqui pro Brasil. Ela é maravilhosa, aquela mulherão da porra. É mesmo. E muito bem-humorada. Ela fala de um jeito muito bem-humorado e com respeito, né? Exatamente. Acho que essa a coisa fundamental desse livro é que ele não é um livro pesado para quem... por exemplo, tem alguns amigos meus que estão aqui nessa live que eles não gostam de falar sobre morte, mas eles estão aqui, né, fazendo a moralzinha. Alguns meus aqui também não, mas eles estão sempre aqui. Estão sempre aqui, muito bom, né? Ter esse tipo de apoio. Então, assim, é um livro que eu recomendo para qualquer indivíduo no universo, assim. Não é só para quem gosta de morte. Esse livro eu daria e já dei para qualquer pessoa, assim, porque ele é um livro que vai desmistificar. A Márcia está lembrando aqui do História da Morte. Que tá no site da Darkside. Uhum.
Acho que a Dark Side, eu queria ser sócia da Dark Side, beleza. Nossa, eu também. Esse é voltado para criança também, né? Aquele do gato, né? Aquele do gato, né? Do gato. Que a Gisela acabou de colocar aqui, do More Safe. Do Will My Cat Eat My Eyeballs, né? Eu Isso. acho que ele é infantil mesmo. E aí ele não foi lançado ainda, mas estou ansiosa desde já, porque ela escreve muito bem, sabe? Ela consegue ser engraçada, ela traz uma leveza para o assunto, né? E é um assunto já cheio de uma aura de tabu, né? Mas ela consegue quebrar essa aura. Então, assim, eu li esse livro e eu fiquei fantástica. E por causa da Caitlin ser acho que ela é historiadora também, ela tem... Acho que pós-graduação. A Gisela tá falando que não é infantil. Não é infantil, mas ele fala sobre como, pelo que eu entendi, como abordar isso, né, com crianças também. Não é direcionado, né? Exatamente. Perguntas fora da caixa. Muito bom. Ótimo. Eu acho que é um tipo de livro necessário. Porque, por exemplo, na minha pesquisa agora, eu tive que montar um glossário porque tinha uma infinidade de termos que eu não sabia o que significavam. Então, termos assim de funeral, de velório. Eu fui começando a ler coisas mais antigas e acabei me deparando com um monte de termo que eu não conhecia. Então, estou montando um glossário que vai ser um anexo da minha dissertação, porque eu acho que tem muito termo que precisa ser mais trazido para o dia a dia, assim, sabe? Tem coisa que, até mesmo se você for precisar enterrar algum familiar, algum ente querido, tem outra coisa que eu também pretendo fazer, que é montar um guiazinho de, ok, morreu, e agora? Sabe? Passo a passo, o que precisa ser feito para poder enterrar alguém. Só que aí eu acabo entrando em questões assim de legislação, de estado para estado, que vai acabar me limitando um pouco. Eu vou fazer só do meu estado, né? Que é Rondônia, na verdade. Então, vou fazer do meu estado, mas eu quero lançar uma cartilha, uma espécie de cartilha de tipo, ok, o que eu faço agora que o meu ente querido morreu? Porque isso é algo que a gente só aprende na marra, né? Só aprende quando acontece com a gente precisa lidar com o nosso luto de um lado, né? E com a burocracia do outro lado. Então, é algo que eu pretendo fazer. Assim, que é uma coisa massacrante. É terrível, naquele momento. Você tá precisando ali sentir o luto, tá precisando se despedir do seu ente querido, mas tá precisando levantar dinheiro, porque não é um processo barato, né? Tá precisando levantar dinheiro, tá precisando tomar decisões, e acaba que perde um pouco, né, desse momento, porque você está precisando aprender ainda o que faz, né? Daqui do IML vai para onde? Da casa funerária vai para onde? Quanto que custa? E aí levantar com parente, porque não é barato. Esse tipo de coisa. Então, acaba que atrapalha um pouco o ritual, né? Eu acho que é isso. E daí, então... Tem esse livro da Caitlin, que eu nunca falei dele aqui no Instagram, mas eu falei no canal do YouTube, que está abandonado. Mas depois que pena! Vamos retomar. Eu abandonei por causa da faculdade, né? Eu formei no fim do ano passado, e eu estava muito, muito, muito ocupada e não estava conseguindo mais dar conta de produzir o conteúdo. Daí agora eu trouxe por onde... Pro Instagram, que é mais fácil para mim. Então, estou gravando os videozinhos, colocando ali no IGTV, e até que tem dado uns views legais, assim, sabe? Então, vou seguir fazendo isso. Aí vocês vão ter que lidar com o fato de eu postar selfie, de eu postar outras coisas também, porque eu não... Suas selfies são maravilhosas, as fotos. Foi difícil escolher uma para colocar no post. Sim, a Márcia está falando, se pode ser enquadrado no conceito de morte positiva. Sim, de morte positiva, que você falou na outra live, né? Isso. Que ela tá falando. Tem uma amiga que vende planos funerários, as pessoas ficam apavoradas com isso. Gente, o meu sonho é ter um plano funerário. Eu tava falando com a minha mãe esses dias.
Falei, mãe, a gente precisa ter um plano funerário, porque eu atravesso a rua ali, o carro me pega e tipo, o plano funerário eu acho que é o quê? Dá uns 30 pau por mês, sabe? E não faz muita diferença, mas eles cuidam de tudo pra você. E aí você fica livre pra chorar, sabe? Eu acho que um plano funerário para quem tem condições é uma ótima ideia. Eles têm planos familiares, tem plano individual. A Paulinha tá falando que tem arte tumular no Brasil. Pois é, isso é morte positiva mesmo. Ó, não dá nem R$50, é isso, é super fácil, exato, é super fácil de fazer, eu já fui atrás. Mas eu acho que no fundo, minha opinião, acho que é aquela... é o próprio tabu que impede as pessoas de terem. Nem é o preço, eu acho. Uhum. Aquela impressão de que vai atrair se fizer. Agora estão me ligando para fazer plano funerário. Eu tô doida para que liguem para mim para eu fazer. Quando eu voltar para minha cidade, eu pretendo fazer. Mas isso é assim, é algo que me assombra, porque essa coisa de estudar morte deixa a gente pensando em morte um pouquinho demais, né? Então eu tô sempre assim, meu Deus, e se eu atravessar a rua e morrer? Eu não tenho plano funerário, vou dar um trabalhão pra todo mundo. Puta que pariu. A Lê falou aqui que achou estranho só de pensar agora. Pois é, mas imagina só um momento assim, a gente nunca tá preparado, né? Pra perder um ente querido. E de repente acontece e você vai ter que lidar com tanta burocracia, com tanto gasto. E o plano funerário, ele tem essa praticidade de te permitir ficar livre disso. Eles vão cuidar de tudo para você e você só chora, você só fica com a sua família, entendeu? Você vai cuidar de outras partes desses rituais, né? A parte emocional, a parte afetiva dos rituais. E a parte burocrática, ela vai ficar para depois, vai ficar para outra pessoa que já sabe o que tem que fazer, né? Então, assim, eu considero de uma praticidade imensa e eu pretendo fazer para mim e pretendo fazer para minha mãe também. Minha mãe tá sempre com uma história de Covid, se vier, eu já vivi muito, já posso morrer, nananã. Então, vou fazer para mim e para ela. Deixa eu ver aqui o comentário. Esse comentário é legal. Dale. Não, e hoje em dia tem plano funerário nos planos de saúde também, né? Que inclusive é uma concorrência que rola dos planos de saúde para as agências funerárias, porque agora os planos de saúde estão vendendo no pacote. Meu Deus, já tem um caixão. Que maravilhoso! Essa realmente essa semana é precavida, hein? Precavida demais, amei. Essa semana no Twitter viralizou uma foto de uma menina que a avó tinha escolhido o look do caixão. Então era uma roupa rosé, um rosa queimado, assim. Então tinha uma saia, uma blusa, um colar de pérolas, um terno. E ela fez a menina tirar a foto dela deitada na cama, com a mãozinha assim, porque ela queria saber como que ela ia ficar no caixão, desde o sapato. Se ia ficar legal o look. Sensacional, eu queria ver como que ia ficar o look. Muito bom. Eu achei super curioso que o Breno falou assim, o Breno Coveiro. Ele falou assim, pior que nem isso a gente consegue prever, porque às vezes a pessoa morre de uma forma que o caixão não vai ficar aberto. Então, assim, a morte é um rolê imprevisível demais. Vai que a pessoa sofre um acidente, fica irreconhecível, não dá para montar ela de volta para fazer um velório que dê para abrir o caixão, né? Então, nem isso a gente consegue prever. Por mais que a gente ache que tem controle sobre as coisas, a gente não tem. O controle é uma ilusão, né? Exatamente. E o ser humano quer ter o controle o tempo todo. Mas é sempre ilusão, né? Sempre ilusão. A gente pensa que tem, mas não tem. Tem outras coisas também, por exemplo, o testamento vital, que vocês falaram na live passada. Isso, a Márcia até comentou aqui sobre a cremação também. Depois puder falar um pouco.
Pois é, sobre o testamento vital, é algo que agora na pandemia seria super interessante de se difundir, né? Sim. De se conhecer melhor, porque a gente nunca sabe quem que vai ficar infectado, se a gente vai se infectar, e que tipo de cuidados que a gente gostaria que fossem feitos com o nosso corpo, caso a gente fique incomunicável, né? Tipo, Sim. sei lá, entrei em coma, mas eu não gostaria de ser entubada, não gostaria de ser ressuscitada se acontecer alguma coisa. O testamento vital é um documento importantíssimo. Já experimentou o caixão, a Paula? Já experimentou o caixão, meu Ela Deus. disse que já experimentou. Eu nunca experimentei. Gostaria. Meu Deus, será que minha mãe tá vendo essa live? Ah, se tiver, olha aí. Eu postei uma foto do cemitério hoje, né? No Dia dos Namorados. Ao invés de postar foto com meu namorado, eu postei uma foto de um túmulo de namorados, né? E minha mãe olhou e falou assim... Menina, olha o tipo de foto que tu posta, né? Tu posta foto do cemitério. A Nani postou uma também, bem famosa daqui, São Paulo. Sim, eu vi, ficou linda aquela foto. Tem muitos túmulos de casal, né? Representando casais. Sim, muitos túmulos. Eu acho muito bonitinho. Um amor, assim, que transcende, sei lá. A Paula, vou dar um spoiler aqui. A Paula tá na segunda temporada, tá? Dei 2 spoilers. Falei que vai ter uma segunda temporada e falei que a Paula vai estar. A Paula que experimentou o caixão. Vai ser logo em seguida a primeira temporada. Ai, maravilha. Aí sei. Perguntaram da cremação. Também. Da cremação. Também. Então, por exemplo, na minha cidade não tem crematório. Então, se acontecer alguma situação de precisar cremar, precisa fazer o traslado do corpo. Não é, por exemplo, agora eu tô aqui em Curitiba. Que é mais uma burocracia. Mais uma burocracia, um gasto imenso. Um gasto. Um gasto imenso. Assim, mas me parece ser uma alternativa interessante nesse período de pandemia. Assim, em que em alguns estados, tipo São Paulo, eles estão fazendo enterros em valas comuns. Então, tem gente que acha isso um absurdo, você enterrar uma pessoa do lado da outra, não ter o espaço reservado para o ente querido, né? É uma vala ali que abre e coloca 10 pessoas de uma vez, vem a retroescavadeira e fecha. Então, tem gente que não consegue conceber essa ideia de partilhar aquele espaço, né? Então, a cremação pode ser uma boa alternativa. O problema é o gasto, né? Ainda não é uma forma barata, infelizmente. Né? Eu já pensei a respeito disso. Eu não sei se eu quero ser cremada, se eu quero ser enterrada. Eu acho que eu vou deixar isso a cargo da minha família decidir. Eu não tenho muitas preferências sobre isso. A Márcia está dizendo aqui, ó. Uhum. Todo mundo acha que tem crematório no Brasil inteiro. Eu nem sabia que tinha crematório no Brasil. Eu vim descobrir que tinha crematório no Brasil quando a Caitlin Dory veio no Brasil. E aí ela estava comentando sobre os lugares que ela passou. E estava comentando sobre crematórios, né? Porque é algo que ela entende bem. Porque na minha cidade não tem. É algo assim que eu adoraria ver de perto, um crematório, inclusive. Tem uma pergunta da minha amiga ali, a Audiane, ela falou assim, se eu já passei por alguma situação inusitada em cemitério. Eu passei por 1 milhão de situações inusitadas. Escolhe uma para contar aí que você acha mais. Eu vou contar uma. Acho que eu estava contando para o meu namorado esses dias. Que eu fui perseguida por um coveiro. Eu fui perseguida por um coveiro no meio de um cemitério. Ano passado isso. E, inclusive, foi por causa disso que eu decidi fazer a minha pesquisa de mestrado. Essa é uma boa história. Eu ia te perguntar como que você resolveu fazer esse tema. Foi por causa dessa história que eu vou contar.
estava lá no Rio de Janeiro, tinha ido para o lançamento do livro da Caitlin Dory, e aí eu decidi, eu tinha os dias livres lá, decidi peregrinar pelos cemitérios. Toda cidade que eu visito, eu tento ir no cemitério. Nem sempre dá para fazer coisas tipo visita guiada e tudo mais, porque essas coisas geralmente são feitas com agendamento, né? Então as datas não bateram e tal. Então eu fui em 2 cemitérios no Rio de Janeiro. Fui no São João Batista, que eu estava a fim de encontrar o túmulo do Álvares de Azevedo. Uhum. E aí, depois disso, eu fiz vários stories enquanto eu estava procurando o túmulo dele, e uma pessoa foi e me falou assim: cara, vai no cemitério dos ingleses, que lá é muito bonito. E aí eu, é mesmo? É. E aí eu peguei, olhei no mapa lá, quanto que dava de pegar um Uber e ir pro lugar, decidi, era uma véspera de feriado. E aí peguei o Uber e fui. Quando eu fui chegando perto, era uma quebrada. Era um lugar assim, ele fica perto de um galpão onde o pessoal faz os carros alegóricos do carnaval, sabe? Certo. Então, assim, era perto de uma comunidade. E daí era véspera de feriado e tava, tipo, muito esmo. Tava muito... Não tinha ninguém na rua. As poucas pessoas que tinham na rua eram muito esquisitas. E aí eu já desci do carro totalmente cabreira. Aí entrei no cemitério, ele tem um... Isso, é a cidade do samba, exatamente. Aí eu fui, entrei, assim, ele tem uma passarela que você vai, é bem murado e tudo mais. E eu cheguei no cemitério e não tinha absolutamente ninguém. Ele é um cemitério antigo, não são feitos mais enterramentos lá. E a maioria das pessoas que estão enterradas lá, elas morreram já em 1800 e bolinha, então não tem quem vá visitar. Então só uma louca, que nem eu, que vai tipo na véspera do feriado sozinha, com uma câmera na mão. E aí fui pra lá e comecei a andar, tirar foto. Eu gosto muito de fotografar túmulo. E daí comecei a fotografar os túmulos, andar e tal. Aí lá pelas tantas eu vejo um cara. E aí ele olha pra mim, eu olho pra ele. Ele não falou comigo, eu também não falei com ele. E aí passei por ele, continuei andando e fotografando os túmulos. De repente eu vejo que ele estava vindo na minha direção. Mas ele não falava nada, nem sinalizava que queria conversar comigo. E aí eu fui me afastando. E ele foi chegando mais perto. E aí eu ia indo. Quanto mais eu me afastava, mais ele se aproximava de mim. Chegou uma hora que eu já estava quase correndo. E aí ele foi andando mais rápido, me alcançou, pegou no meu braço, olhou pra mim e falou assim: moça, eu preciso fechar o cemitério. Era só isso? Era só isso. Ele era um coveiro, um sepultador, mas ele não estava vestido com uniforme nem nada, porque era uma véspera de feriado. Ele, por acaso, tinha entrado lá e deixado o portão aberto. E daí eu entrei. E aí ele tava querendo fechar o cemitério, mas eu tava lá, toda bonita, fotografando. Ele devia estar muito doido. De raiva. De raiva. Ele tava putaço, assim, porque, né, ele tava tentando chegar perto de mim e eu tava me afastando, mas ele, tipo, era um cara que ele não tava uniformizado, eu fiquei meio assustada, então eu comecei a me afastar dele. E aí... Eu falei muito assim, boa. Tá, muito você trabalha aqui? Aí ele, eu sou coveiro. Aí eu falei, mas no site diz que só fecha às 6 horas. Isso era umas 4:30 da tarde. E aí ele falou assim... É que acho que ele sempre fecha às 4, que nunca vai ninguém. Não vai ninguém. Ele falou, não, eu vim só pegar um negócio aqui, não sei o quê. E aí... eu falei, então tá, mas agora que você vai fechar o cemitério, você vai ficar comigo até eu pegar meu Uber, pode ser? Aí ele, pode. Aí ele pegou a bicicletinha dele, a gente foi andando lá pro portão, eu pedi meu Uber e eu comecei a conversar com ele. E a gente trocou a maior ideia. Tipo, perguntei há quanto tempo ele trabalhava lá, perguntei por que ele tinha ido trabalhar lá, que não foi por opção, que geralmente é isso mesmo que eu escuto, é tipo assim, por falta de oportunidade de fazer outra coisa, a pessoa vai e vira coveiro.
Lá não fica muito tempo aberto. Pois é, então, eu não sabia de nada disso. A pessoa que deviam mudar o horário no site, né? No site, pois é. A pessoa que me indicou não falou que era quebrada, não falou que ficava aberto pouco tempo. E eu fui lá sem saber de nada, fui sozinha. Mas foi muito legal. E aí eu conversei super com ele, a gente ficou uns 15 minutos lá conversando, ele montadinho na bicicleta dele lá. E foi a primeira vez que eu falei com um coveiro. E eu frequento cemitério desde que eu me entendo por gente. Eu também. Eu também. Eu nunca tinha parado para falar assim, pô, quem são essas pessoas que trabalham aqui, sabe? O que elas têm para me dizer sobre isso? Eu gosto tanto desse lugar, a melhor fonte de informação que eu posso ter sobre esse lugar é com essas pessoas que trabalham aqui. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E eles sofrem preconceito também, né? Eles sofrem muito preconceito. Nossa, tem uma das pesquisas que eu li também, já tem algumas pesquisas similares a essa que eu pretendo fazer. Numa delas eu estava lendo, o cara, ele quando sai do turno de trabalho dele para ir para casa, ele tira toda a roupa fora de casa e aí tem um chuveiro do lado de fora e ele toma um banho básico assim, do lado de fora, porque a mulher dele não gosta, que ele chegue lá com aquela energia do local, sabe? E agora todos nós estamos tendo que fazer isso. Exato, agora a gente faz... Teve uma pergunta aqui da Leilane. Uhum. Cadê? O que você achou do cemitério? A água chamou atenção? Gente, é lindo. Os túmulos são diferentes dos túmulos dos cemitérios daqui. São, tipo, eles são meio circulares, assim, tem umas pedras diferentes. Que geralmente é protestante, né? É cemitério dos ingleses. Isso, cemitério dos ingleses. E é tudo escrito em inglês, então tem algumas dedicatórias, em alguns dos túmulos mostra a causa-mortes. É bem diferente. Sim, Aqui em Santos tem um que tem a causa-mortes em alguns. Pois é, eu acho isso muito interessante, porque na maioria dos cemitérios que eu frequento não tem. A Ana está falando aqui do Popó, mas você sabe, Ana, é guia de turismo também. Uhum. Eu já conversei com coveiros e jardineiros lá na Consolação, que sabem muito, viu? Também. Pois é, né? O Popó não gosta muito que a gente conversa com eles, não, viu? Ele quer manter o monopólio. E a Márcia está falando aqui também. Que teve invasão de gente morando no cemitério. Sim, lá nesse cemitério. Tem um documentário chamado Tabu da Morte que fala, tem uma parte que eles vão lá no cemitério, não sei se é do Araçá ou no da Consolação, que eles vão à noite lá entrevistar o coveiro, e ele fala que tem vários moradores de rua que já tem o túmulozinho que eles certinho. Toda noite eles vão para lá para poder dormir. É mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina. Cemitério de Muro Baixo, eu acho que é o que rola. Já teve caso de morador de rua, em situação de rua, que ele entrou no cemitério e ele morava. Ele dormia em uma dos patamares de um túmulo. Junto com a galera lá, entendeu? Sim. Pois é, nesse documentário eles falam bastante sobre isso, assim, e os sepultadores acabam deixando. Assim, esses dias eu visitei aqui em Curitiba o cemitério do Boqueirão e comecei a conversar com os sepultadores de lá, e aí eu vi que tinha 2 cachorrinhos seguindo a gente. E aí eu falei, esses cachorrinhos são daqui? E eles falaram, são daqui, eles são nossos cachorros, a gente pegou, eles vieram pra cá, e aí não saíram mais e a gente cuida deles. Então eles botam água, botam comida e durante todo o turno de trabalho, os cachorrinhos ficam lá junto com eles. Eu acho isso muito bonitinho, assim, porque é uma manifestação de vida muito grande, né? Eu já vi uma galinha chocando no cemitério de Arujá. Foi muito legal, tirei foto. Uma galinha chocando. Eu vou postar ainda de novo. Posta, me marca. No TBT. Aí tem umas a Luciana está falando aqui do senhor Délio, né, que é o mestre do Popó. Sempre tem um mestre nessa área.
Sempre tem. Isso, Hilda, dormia nas gavetas, dormia nas gavetas, assim. Meu Deus. E de boa, porque ele falava que ele estava cansado de tomar chuva e passar frio. E lá ele falou que estava obrigado. Sim. O pessoal se vira como pode, né? É a pergunta da Márcia. Sentiu diferença nos cemitérios visitados aqui no Rio de Janeiro, em termos de energia também? Claro, o São João Batista, ele é um cemitério top, né? Porque tem muita gente famosa enterrada. Ele não é um cemitério administrado pela prefeitura, né? Ele tem uma concessão ali, então tem toda uma questão de limpeza, de organização, muito diferente, assim, do que eu costumo visitar em cemitério, que é a prefeitura que organiza tudo, né? A prefeitura que cuida, assim. São João Batista é lindo, é enorme, muito limpo, tem muita árvore, mas você não vê uma folha no chão, porque tá sempre sendo varrido e tudo mais. E quando eu fui tentar encontrar o túmulo do Álvares de Azevedo, eu não encontrei de jeito nenhum. Eu já tava muito grande, né? É enorme aquele lugar. Eu já tinha ido uma outra vez, tentado encontrar, não consegui. E daí, dessa vez, eu fui determinada que eu... O São João Batista não tem um mapinha igual da Consolação, né? Tem tem. Mapinha, mas mesmo assim é difícil. Mesmo assim é difícil. Conseguindo encontrar. Aí eu fui pedir auxílio a um dos trabalhadores que estavam lá e ele não conseguiu encontrar. Ele pegou um walkie-talkie, falou com alguém da administração, que ele disse que trabalha lá há tanto tempo que ninguém sabe se a pessoa está viva ou está morta. E aí a pessoa indicou direitinho, assim, ó, você sobe 3 ruas na quadra tal, vira tal lugar, do jeito que ele falou, sem nem parar para pesquisar, a gente conseguiu encontrar o túmulo. Foi muito rápido. Aquela pessoa já devia conhecer o cemitério como a palma da mão. Sim. Mas é muito bonito. Deixa eu ver aqui. Minha mãe foi fazer a retirada dos restos do meu pai e passou mal. Apagou. Esse momento geralmente é tenso. Né? Então, eu até li num dos seus posts sobre um coveiro, que ele fala que gostaria que tivesse curso para eles fazerem a respeito disso. Sim. Porque, por exemplo, eu não sabia que existia exumação até pouco tempo atrás, assim, por que precisaria exumar? Na minha cidade, por exemplo, eu não sei se isso acontece em todo o Brasil, mas na minha cidade, de 3 a 5 anos, os restos mortais, eles são exumados, que é o quê? Tira o esqueleto, coloca numa urna, e aí tira todo o caixão ali, os restos que ainda tiver sobrando, e joga fora, e deixa só o esqueleto, e aí pega o esqueleto e coloca no ossário. Vai na lugar menor. Aqui tem também, isso faz muito. Por conta de espaço, principalmente. Eu fico imaginando depois, daqui uns anos, né? Agora da pandemia. Agora da pandemia, sim. Tá tendo bastante construção de cemitério vertical, né? Que já ajuda um pouco nessa questão do espaço. Sim. Mas eu confesso que eu não sou muito fã porque perde um pouco da estética. Como eu gosto de visitar e ver os túmulos e ver as inscrições e tudo mais, eu acabo preferindo o cemitério tradicional. Eu também. Não gosto de cemitério parque, não gosto dessas coisas modernas e tal. Tem o cemitério parque, né? A gente ainda não falou, a gente só comentou por alto aqui. Uhum. Pois os cemitérios parque, eu não gosto. Eu acho, assim, que faz parte do grande esquema de negação da morte, sabe? Exatamente, para apagar, né? Porque não parece um cemitério, não parece um parque apenas. Parece apenas um parque. Não tem nada ali que te lembre que tem gente morta ali dentro. É legal pelo espaço verde, mas nisso o cemitério também tem. Tradicional. Ana, quando eu vier ao Rio de Janeiro, eu te levo no Caju, por favor. É nós, né, Márcia? Também. Porque eu também, quando eu for aí,
vai me levar também. Vai me levar também. A gente tinha que fazer um grande encontro das mulheres da morte. Olha aí, que maravilha. Olha aí, que maravilha. Né? Seria muito legal fazer um Def Café. Opa! Né? Outro esquema. Sim. Cemitério dos Pássaros. Cemitério dos Pássaros em Paquetá. Nossa, sim, vamos todo mundo. Vem todo mundo que tá na live. Então, estou convidando todo mundo. Ah, teve uma coisa que eu fiz que foi muito legal ano passado também, que foi me juntar com uma historiadora, que é a Mara Centeno. Ela fez a tese dela de doutorado sobre os 2 principais e mais antigos cemitérios da minha cidade. O doutorado dela foi em geografia. Mas, o que o IAG falou aqui? Coloca um fone de ouvido. Ah, eu não consigo, IAG, já foi um tópico aqui. Eu não consigo colocar o fone. Então, aí eu me juntei com a Mara, eu não sabia quem ela era. E, de repente, um dos cemitérios históricos, ele foi reformado. E aí, o pessoal da TV entrevistou ela, eu fiquei sabendo da existência dela. E aí fui atrás da tese dela de doutorado, li num dia um negócio maravilhoso, assim, aquela mulher escreve muito bem. E aí mandei um e-mail para ela na cara de pau, falei, vamos fazer alguma coisa junto, mulher, pelo amor de Deus, que tá maravilhosa. E aí a gente se juntou e fez uma visita guiada nesses 2 cemitérios. E foi sensacional, nunca tinha rolado na minha cidade, pelo menos... não aberto à comunidade. O que a gente fez foi juntar o pessoal da Universidade Federal, alguns alunos dela, alguns amigos meus, que nem gostam de morte, mas foram lá para dar aquela moralzinha. E a gente abriu para a comunidade. E foi maravilhoso, porque a gente conseguiu, por ser uma ideia meio fora da caixa, porque lá realmente não tem essa cultura, acabou que a gente chamou a atenção da TV, então a gente marcou muito cedinho para poder... Eu sou de Porto Velho, Rondônia. A gente marcou muito cedinho com a TV, eles fizeram um ao vivo lá, falaram assim, olha, às 9 horas a gente vai começar a explorar esses cemitérios aqui e vamos conhecer a história do nosso município através desses túmulos. Quem tiver afim, pode vir. E, de repente, lotou de gente, deu mais de 50 pessoas. E, tipo, tinha pai com filho pequeno, perguntando se o filho podia participar. Podia, sim, participar. Sensacional. Apareceu uma galera, assim, da terceira idade também, que tinha visto na TV bem cedinho. Que aí eles começaram a andar lá pelos túmulos também, contando umas histórias pra gente. Então, assim, foi sensacional. Nunca tinha rolado na cidade. Segunda edição. Inclusive, ela tá fazendo um levantamento de histórias de terror locais. E a gente está pensando em fazer, depois que ela terminar esse levantamento, a gente quer fazer uma edição noturna, uma visita noturna, só com lanterna, luz de vela, para fazer uma contação dessas histórias lá no cemitério. Vai ser bem bacana. É em Curitiba? Não, vai ser em Porto Velho. Porto Velho. Sim, assim que eu voltar, a gente já vai começar a conversar sobre isso. Pois é isso que a Márcia está falando, a história da morte pelos cemitérios. E não é só a história da morte, é a história da vida também. Assim, a minha cidade, ela foi montada por causa de exploração de borracha. Muita gente morria naquela época. Então, das primeiras construções da minha cidade foram cemitérios. Então, assim, antes de ter outras coisas, antes de ter comércio, basicamente, o que tinha lá era hospital e cemitério, porque muita gente morria de febre amarela, morria de dengue. Então, no meio da Amazônia, né, que a gente está falando aqui. Então, quando a gente conversa sobre isso, a gente vê que a minha cidade ela foi montada em cima de gente que morreu trabalhando, né? E acaba que eles são expressões de vida. Assim, a cidade se construiu ao redor desses espaços, né?
Tem 5 minutos. Tem 5 minutos. Tem 5 minutos. 5 minutinhos. Mas que a gente pode falar nesses 5 minutos. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém passou uma pergunta. Relembra a pergunta. A gente não responde. Vamos ver aqui. Lembrando aí que vai ter. Pedindo desculpa por esse eco, mas essa vez. Mas vai ter a benção, né? A próxima live vai ser a Elane do Necrotour. Vai ser maravilhosa, meu Deus. Vai ser fantástico também. Essa semana ela. Ah, tá. Cemitério favorito no Brasil. Olha, eu gosto muito do São João Batista porque é onde está o Álvares de Azevedo. A Luciana também é suspeita. Ela vai ser a... Luciana é a próxima. Aqui, ó. Depois é a Elaine. A próxima é a Luciana. Falou de Álvares de Azevedo. Falou na Luciana. Ela que é sexta-feira. Desculpa, Nani. Você é a Luciana. Mas todas as sextas-feiras agora estão reservadíssimas. Sim, sem dúvida. Aí essa live vai ficar gravada também, né? Você vai postar Vai. Eu posto no YouTube. O pessoal me pergunta muito sobre mas eu ainda não consegui gravar. Eu ainda não hoje, né? Porque eu atualizei o aplicativo. Não fiquem em paz. Porque eu assustei ela. Assustou, não fica não. Também Álvares de Azevedo. Sim. O que eu acho de tours no cemitério? Eu acho maravilhoso. É uma forma de preservar o lugar, de difundir a história. A memória, exatamente. Cemitérios são espaços de memória, acima de tudo, né? Por isso que eles são tão importantes, eu acho, né? É minha opinião, assim. E os tours, eles ajudam a manter esse espaço vivo, né? E arte, né? Quantidade de cemitérios. Tem um túmulo muito interessante no cemitério da minha cidade, que era de uma pessoa, um soldado. Ele era conhecido por ser um cara muito mau, muito embaçado, assim que a gente chama, né? Entendi. E o que aconteceu? Quando ele morreu, as pessoas acorrentaram o túmulo dele com medo ele sai de lá, porque ele era tão ruim, mas tão ruim, que as pessoas tinham medo que ele não tivesse morrido direito e saísse. Que ele ia virar um corpo seco. Exatamente. A Leilane está perguntando por que você escolheu o tempo para trabalhar. Tem só 3... Por que eu escolhi o quê? 3 minutos, aliás. Tá. O tema suicídio. Porque foi uma continuação da minha pesquisa da graduação. A minha pesquisa da graduação foi suicídio. Certo. E aí eu entrevistei pessoas que haviam tentado se matar, né, e sobreviveram. Então, a gente conversou com essas pessoas e foi fantástico, assim, mas foi uma carga emocional muito forte. Né? E aí eu quis dar continuidade no mestrado, mas eu acabei entrando num processo depressivo e aí achei melhor me afastar desse tema porque estava me dando muito gatilho. Sim. E morte, como vocês podem ver, para mim morte é vida, né? Então eu falo de morte, mas eu estou sempre contando história. Enfim, é algo que não me faz mal, como o suicídio estava fazendo. Então, que é um tabu dentro do tabu que a gente já falou, né? Também. Uhum, exatamente. Acabei mudando o tema e foi isso. Agora eu tô feliz com o meu tema novo. É bem legal. Os trabalhadores que são tão meio dados, né?
né? Muito preconceito. Vai terminar já. 30 segundinhos. 30 segundinhos. Ah, meu Deus. 30 segundos. Passou. Obrigada a todo mundo. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Tão maravilhosa aqui. Até a próxima sexta-feira. Vai ser com a Luciana. Cultura aqui e morte. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau. Beijo. Boa semana.